Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como é bom estar com vocês em mais uma manhã. Eu não quero perder tempo aqui, eu também não quero tomar o teu tempo, que você tem que se alimentar da palavra e também tem os seus compromissos. Mateus capítulo 3, versículo de número 1. O texto diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele, presta atenção, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Meus amados, eu quero mostrar algumas lições muito interessantes para você compartilhar também essa mensagem desta manhã. A última lição vai deixar você de queixo caído, né? De repente você até não vai gostar, mas vai gerar mudança na sua vida. Primeira coisa, João estava pregando no deserto. Ele não estava pregando cheiroso dentro de uma igreja, para as pessoas bem vestidas, não, ele estava pregando no deserto. Quando falamos de deserto, o que a gente pensa? Deserto é lugar de provação, mas deserto também é lugar de pregar, deserto é lugar de receber milagre, deserto também é lugar de receber bênção de Deus, deserto também é lugar de nós entendermos que Deus está conosco, tanto quando estamos na bonança, tanto quando estamos passando pelo deserto. E ele estava pregando no deserto, irmão. Ele não estava pregando em um templo, como hoje a gente vê, né? As pessoas falam: estou fazendo a obra de Deus, mas está dentro de uma igreja todo cheiroso, ganhando um monte de dinheiro e dizendo: eu estou fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus coisa nenhuma. Até porque para fazer a obra de Deus ninguém tem que cobrar nada, não. De graça receber e de graça dai. Eu não concordo, eu sou pastor já há 8 anos. Eu não preciso ganhar dinheiro de igreja nenhuma, eu trabalho no meu suor, meu ganha-pão, assim como Paulo, ele era missionário e também era fazedor de tenda. A igreja ajudava, pastor amigo, a igreja ajudava, tinha igreja que mandavam ajuda para ele, irmão, mas ajuda de custo, de algumas coisas e tem as suas despesas. Mas eu não concordo com o que acontece hoje em dia. É uma opinião do pastor Hamilton, eu não concordo. Pastor amigo, mas não tem mais nem menos. A obra do dízimo da oferta é para sustentar a igreja, não o pastor. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. João Batista foi considerado por Jesus o maior profeta. Estava pregando no deserto. E a mensagem dele não era mensagem de massagear ego, não. A mensagem dele é a minha mensagem que eu quero lhe entregar para você nessa manhã. Arrependei-vos. Se arrependa dos seus pecados, irmão. Presta atenção na tua vida, o que você tem feito diante de Deus que tem desagradado o Senhor. Se arrependa hoje. O reino de Deus é chegado. E a qualquer momento, a qualquer hora, o próprio Deus pode voltar para você em particular. Cristo pode voltar para mim e para você em particular hoje. E nós devemos se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. E aí o texto vai dizer por Mateus que ele foi anunciado pelo profeta o profeta Isaías profetizou, que ele era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista preparou a primeira vinda e nós estamos preparando a segunda vinda e vamos pregar igual João Batista, porque se Jesus considerou João Batista como o maior profeta, se nós seguir os seus passos, de Cristo também nos reconhecerá. Porque o nosso reconhecimento pode vir de homem nenhum. Tem que vir de Cristo, meus amados irmãos, porque Cristo é o maior, Cristo é o melhor. Sem Ele nós não vamos a lugar algum. E eu quero dizer para você um negócio bem sério. A palavra de Deus diz que João tinha suas vestes de pelos de camelo, não era um terninho com uma gravatinha todo engomadinho, não. As suas vestes eram de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos. E ele não comia arroz, feijão e ovo frito, não, que muita gente está reclamando de que come arroz, feijão e ovo todo dia. Não, o alimento de João Batista era
gafanhotos e mel silvestre. Olha você, irmão. Olha para a tua vida. Para de reclamar. É isso que eu quero deixar para você bem claro, o recado de Deus aqui. Para de reclamar, para de murmurar, começa a ser mais grato. Esse homem estava pregando em um lugar deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, a sua roupa era de pelo de camelo, ainda tinha um cinto em torno de seus lombos. Esse homem não tinha mansão. Esse homem não era rico, não tinha carrão para andar. Igual hoje a gente vê aqueles que se dizem profetas se ostentando, vão prestar conta diante de Deus. Eu também não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu tenho que cuidar da minha, assim como você tem que cuidar da sua, e Deus cuida de nós todos. Mas eu quero aplicar que profeta, para ser reconhecido como profeta, tem que ser reconhecido por Cristo, e não por homem e por igreja nenhuma. Né, irmãos? Eu quero dizer um negócio bem sério para você. Este homem foi reconhecido pelo próprio Cristo, pelo nosso Senhor, irmão. Pergunta para mim se João Batista já fez um milagre. Ele não fazia milagre, não expulsava demônio. A Bíblia não diz que ele expulsou demônio ou que ele curou alguém, mas a Bíblia diz que ele pregou a palavra. A Bíblia diz que ele ministrou. E aquilo que vai doer, mas você vai aprender, está no versículo número 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Irmão, João Batista não precisava ir na casa de irmão nenhum. Agradar crente, olha, vamos lá para você ouvir a palavra, vamos lá, irmão, você tem que ir para a igreja, que não sei o que, vai doer, mas vai aprender. O que eu vou dizer aqui bem sério, irmão, é você tem que buscar Deus, não é Deus que tem que buscar você, não. A obra maior Deus já fez, que foi ter enviado o seu próprio Filho santo, imaculado, sem defeito, perfeita em seus caminhos, sem cometer um pecado. A maior obra Deus já fez naquela cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não tem que ficar fazendo mais nada para ninguém, não. O maior ele já fez, agora é você que tem que fazer a sua parte. O povo ia até o deserto ouvir a pregação de João Batista. Diferente de hoje, que pastor tem que ficar correndo atrás, tem que ficar se matando, indo atrás de crente cheio de mimimi, dando trabalho. Irmão, você não foi chamado para ser problema, você foi chamado para ser solução na presença de Deus. É você que tem que buscar, não é Deus que tem que te buscar, não. O povo ia ter com ele. Hoje eu vejo pessoas que têm que buscar em casa, pessoas que as pessoas têm que disponibilizar ônibus, tudo, para trazer a pessoa para a igreja, para ouvir a palavra, irmão. Naquela época era diferente. Hoje a mordomia e o conforto é extraordinário, e mesmo assim as pessoas não buscam a Deus. Não ouve a palavra. Ainda bem que Deus fez esse canal, ainda bem que Deus permitiu que tivesse YouTube, Facebook, rede social, porque eu sei que tem falso profeta, mas eu sei que também tem homem de Deus, assim como eu sou um deles, com a graça do Senhor Jesus, que está pregando a palavra do Senhor. Não é Deus que tem que buscar você em lugar nenhum, não, é você que tem que buscar Deus. E a Bíblia diz que eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Eles se arrependiam e se convertiam. João Batista batizava. E eles voltavam para a casa deles regozijando. E com certeza depois voltava para ouvir a pregação. E a pregação de João Batista, a Bíblia diz que era única. Não existia esse sermão enfeitado, não. João Batista, você veio aqui, você veio para receber. Então se arrepende, o reino do céu se aproxima, o Messias está perto. Aí quando ele viu Jesus, diz a Bíblia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu estou sentindo a graça de Cristo aqui, santo Deus. Aí chegaram
em João Batista, depois que Cristo apareceu, falaram: ó, João, o negócio é o seguinte, João, aquele a quem você prega, você fala do nome dele, você engrandece ele está batizando mais gente que você, e a Bíblia diz que ainda não era nem Jesus que batizava, eram os discípulos, mas está batizando mais gente que você. Aí ele, oh glória, aleluia. Aí João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça, aleluia, e que eu diminua. Assim é a vida. Nós fomos chamados para adorar o Criador e não a criatura. Nós vemos aí que foi lá conclavado lá o pontífice do tal do Papa, e você vê as pessoas batendo palma e tal. Daniel profetizou que adorariam mais a criatura do que o Criador. Hoje não é diferente, tanto no meio do católico como no meio gospel, no meio dos evangélicos, no meio dos macumbeiros, dos feiticeiros. É a mesma coisa, e nós não podemos ser assim. Nós somos pequenos Cristo, nós somos de Cristo para engrandecer o nome dele, como João Batista, porque hoje quando alguém fala, ó, aquela igreja está crescendo mais que a sua, a pessoa já fica brava, fica com inveja, né? Aí falaram: ó, ele está batizando mais gente que você. João Batista, é necessário que ele cresça. Oh, Jesus, maravilhoso. E que eu diminua. Por isso que Jesus reconheceu como ele como o maior profeta, porque ele reconheceu Cristo como o maior, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Se humilha perante a presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender a lição, irmãos. Vamos parar de ser reclamadores, murmuradores e querer ser maior do que alguém. Vamos parar, irmãos. Vamos parar de ficar falando mal dos outros, de ficar questionando as coisas. Não, vamos fazer a nossa parte. Para de reclamar que você só tem o ovo, o arroz e o feijão, que muitas das vezes não tem mistura, que isso, que aquilo. João Batista comia gafanhoto, mel silvestre, dando glória a Deus, pregando a palavra, irmão. Sou glória. Ô Senhor Jesus, me perdoa por muitas das vezes quando a gente reclama pelas bênçãos que a gente tem. Perdoa esse irmão, essa irmã, Senhor Jesus. Perdoa a nossa vida, somos falhos, somos pecadores miseráveis. Pedimos o teu perdão, a tua misericórdia, a tua bondade para a nossa vida. Pedimos que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída hoje, Senhor. Abençoe esse irmão, esse ouvinte, Senhor. Se ele gosta da mensagem que eu preguei, eu não sei, e para mim não importa. O que importa é que o teu nome seja glorificado. Pai, que esse irmão, essa irmã possa ser edificado hoje, Pai, abençoado, curado, transformado, e que o teu nome seja glorificado. Guarde a nossa entrada e a nossa saída, nos livra de todo mal e nos conceda o final de semana cheio da glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe as vossas vidas. Eu preguei para você o que Deus colocou no meu coração através desse texto. Que Deus te abençoe, receba essa palavra. Compartilha se você puder, deixa like, tem gente precisando ouvir, né? E vamos continuar juntos fazendo a obra do Senhor. Que Deus te abençoe.